Bom, segunda aula sobre as células. Então, vamos falar agora sobre os componentes celulares, né? O primeiro que a gente vai falar, então, é sobre a membrana plasmática, tá? Eu vou fazer a adiçãozinha meu chula aí, uma foda, tá ligado? Só pra ficar mais visual o bagulho aí. Então, membrana plasmática. Que porra é membrana plasmática? A membrana plasmática é a parte de fora da célula. É o que envolve a célula e delimita, né, o que, que é isso, o que, que é fora e o que, que é dentro, tá? É, um raciocínio assim, pensa numa casa, tá? A casa é a célula e as paredes da casa, que diferenciam o que, que é o lado de fora, o lado de dentro, essas paredes vão ser a membrana plasmática, tá? Função, então, o principal é delimitar, né? O que, que é célula, o que, que é dentro da célula, o que, que não é. E também eles têm a função de selecionar o que, que vai entrar na célula e o que, que vai sair dela. As membranas plasmáticas elas seguem um modelo de mosaico fluido. Que porra é mosaico fluido? Um mosaico, né? Pensa em várias pecinhas, tá ligado? Várias pecinhas, uma grudada na outra, bota fé. E fluido é porque o bagulho se mexe, tá ligado? Então é isso, várias pecinhas enfileiradas que, né, tem uma fluidez ali entre elas. E que essa fluidez torna a célula uma estrutura capaz de se moldar a qualquer espaço que ela esteja, né? Essas pecinhas são chamadas de fosfolipídios e elas se organizam em duas camadas, ou seja, uma bicamada. Então, os fosfolipídios. Os fosfolipídios eles têm uma cabeça e duas perninhas. Essas duas perninhas são os ácidos graxos, tá? E a cabeça, ela tem três partes. A parte mais de cima, ela é composta por colina, que é um íon positivo, tá? Embaixo seria um fosfato, um íon negativo, e mais embaixo um glicerol que une os ácidos graxos juntos com essa colina e esse fosfato. Pela pela colina ser um íon positivo e o fosfato um íon negativo, isso faz com que a cabeça seja polar, enquanto os ácidos graxos são apolares, tá? Bom, na parte de fora da célula a gente tem água, né? Enquanto na parte de dentro a gente também tem água. E a bicamada fosfolipídica, se tu for ver, ela tipo, tem o fosfolipídio, né? Aqui vai estar a cabeça e aqui vai estar as perninhas e na outra camada vai estar ao contrário. Então, os ácidos graxos vão estar no centro enquanto as cabeças dos fosfolipídios vão estar para fora. Isso faz com que tenha uma divisão ali, né? Entre o que é fora e o que é dentro, visto que os ácidos graxos são apolares, então eles afastam a água. Né? Eles não entram em contato enquanto a cabeça, que é polar, está sempre interagindo com a água. Isso já delimita a célula, né? Bom, na membrana plasmática a gente também pode achar moléculas de colesterol, que elas estão bem enfiadas ali no meio dos fosfolipídios, tá ligado? E a sua principal função é a regulação da fluidez da membrana, tá? A fluidez da membrana ela pode mudar ao depender da temperatura. Então, quando fica mais quente, as moléculas de fosfolipídio elas tendem a se separar, né, e acaba ficando líquido demais ali, a membrana plasmática. E enquanto no frio acontece o oposto, né? As moléculas de fosfolipídios elas tendem a se juntar mais e pode acabar ficando muito duro e pode acabar quebrando. Qual que é o papel do colesterol aí? O colesterol ele vai regular essa fluidez. Então ele vai servir como se fosse uma âncora. Então, caso fique muito calor
e as moléculas de fosfolipídios comecem a se separar, o colesterol vai agir como se fosse uma âncora, então ele não vai deixar que essas moléculas se separem demais. E no frio, como os fosfolipídios vão tender a se juntar mais, o colesterol vai ficar ali no meio para impedir que eles se juntem demais e impedir que a membrana fique dura demais e não se quebre, né, não se rache. Também tem a função de estabilidade mecânica, ou seja, o colesterol ele vai auxiliar para que a membrana tenha a resistência certa para conseguir sobreviver ali e resistir a impactos e a pressões muito fortes. E também o colesterol ele tem a função de ajustar a permeabilidade da membrana. Como a membrana é fluida, né, como já disse, e pela variação de temperatura e afins, pode ser que uma hora ou outra abra buracos ali, tá ligado? Na membrana. E o colesterol não vai deixar que isso aconteça, então não vai deixar que nada indesejado acabe passando por um desses buracos, porque ele vai estar ali tampando mesmo. Na membrana plasmática a gente também encontra uma estrutura chamada de glicocálice, que são estruturas que estão localizadas no exterior da membrana, ou seja, na camada de fora, tá? Qual que é a função do glicocálice? Eles servem como uma antena, tá? Que ele pode captar sinais para transmissão de algumas substâncias dentro da célula e também a transmissão de sinais entre as células. Elas também são cruciais para a recepção de hormônios, nutrientes e algumas outras substâncias que influenciam o funcionamento da célula e também funcionam como uma espécie de identidade da célula, assim. Um bom exemplo seria o tipo sanguíneo, onde a diferença, né, entre sangue tipo A, tipo B, tipo O e os caralho, se dá pela diferença de formato, de como que é esse glicocálice que tem na célula ali do sangue, né? O glicocálice, eles são formados, então, por glicoproteínas e glicolipídios, tá? Bom, a membrana, ela também tem a função de transporte e passagem de certas substâncias de fora da célula para dentro da célula, como de dentro para fora também. Isso se dá com as proteínas, tá? Então, as proteínas presentes nas membranas, elas podem ser classificadas de duas maneiras. Podem ser as proteínas integrais e as proteínas periféricas. As proteínas integrais, então, elas podem ser chamadas tanto de proteínas integrais como transmembrana. Pensa no seguinte, assim, né, seguindo aquela lógica lá de a célula ser uma casa e a membrana plasmática serem as paredes, né? As proteínas integrais, elas vão ser a porta da casa, tá? Que vai deixar tu entrar ou tu sair. Então, a principal função dela vai ser a passagem de substâncias, né? Tanto de fora para dentro como de dentro para fora. Elas podem atuar como canais ou bombas. Lembrando que a principal diferença entre canal e bomba é que o canal ali está livre para te passar. É só a substância só passa ali no meio. Enquanto a bomba ela precisa de energia, né, para bombear, para meter bronca. Elas também agem como receptores de sinalização, ou então elas captam hormônios e sinais químicos e aí disparam reações do lado de dentro da célula. O segundo tipo de proteínas presentes nas membranas plasmáticas são as proteínas periféricas. Diferente das proteínas integrais que atravessam a membrana, as proteínas periféricas elas só ficam de um lado, podendo estar tanto do lado de dentro da célula como do lado de fora. A principal função delas é dar suporte à estrutura, à célula. Como que isso acontece, né? As proteínas integrais que estão do lado de dentro da célula, elas fazem a conexão da membrana com o citoesqueleto. O citoesqueleto que eu vou explicar melhor na próxima aula sobre o citoplasma, tá? Então, elas vão ter essa função de ligar a membrana plasmática a os microfilamentos, microtúbulos, os caralho, lá do citoesqueleto, tá? Depois vocês
vão entender que porra que eu tô falando aí. E do lado de fora, o suporte vai ser ajudando a célula a se ligar em outros lugares, em outras células, para ficar tudo meio juntinho ali. Elas também agem como receptores de hormônios e neurotransmissores e afins, transmitindo sinais de fora para dentro da célula. Tá, essa foi a aula sobre membrana plasmática. A próxima aula, então, vai ser sobre o citoplasma. É, fé.